aí, bom demais. Estamos aqui com mais um episódio número 8 do podcast Respeita a Minha História, o podcast das pessoas comuns com histórias extraordinárias. Eu sou o Renato Fabosta e estou aqui com o meu co-host aqui, César Santos. Boa noite, César. Muito boa noite. Bom demais estar aqui com vocês. E hoje promete. Hoje promete e a gente não vai nem demorar, já vai chegar já apresentando aqui que o convidado hoje é especial demais, Gustavo Galhardo, o pastor divorciado. É isso mesmo, o pastor Gustavo Galhardo? Já chegaram chegando. É isso aí, né? Eu sou pastor divorciado, especialista em sedução, um aglomerado de coisas meio estranhas, mas que no final dá tudo certo. É isso aí. A gente vai contar a história do pastor Gustavo Galhardo aí, que bomba aí no Instagram aí, ele vai contar aí um pouco, nós vamos chegar lá, né? Antes a gente quer dar já o presente para ele. Como o nosso convidado aqui não pode sair daqui também com a mão vazia, né? Queria aqui presentear aqui com uma camiseta aqui do Respeita a Minha História, do nosso podcast. Muito obrigado. É isso aí. Se apresenta aí para quem não te conhece, né? Difícil, hein? É verdade. Né? Apresenta aí quem que é o Gustavo Galhardo. Bom, sou o Gustavo Galhardo, tenho 31 anos, sou psicanalista, sou pastor, trabalho com o público feminino, ensinando as mulheres a serem pedidas em namoro, deixar de ser enrolada pelos caras que não valem nada, que não prestam. Você é inimigo do cara que enrola, né? Eu sou inimigo do cara que acha que vai dar uma enrolada. Você acredita que eu já vou contar uma história aqui já? Você acredita que uma vez eu mandei um vídeo seu para um amigo meu, né? Você tava dando uns conselhos para as mulheres, aí eu falei, eu conheço esse rapaz aí do vídeo e tal. Aí ele falou assim, não, mas aí ele tá atrapalhando nós. Uma vez eu tava num encontro, tinha vários homens, eles falaram assim, poxa, então você trabalha no time do contra? Eu falei, não, eu trabalho a meu favor, é diferente. É verdade. Tem muito haters? Tem bastante homem que não gosta de mim, já fui ameaçado de morte, por exemplo. Nossa, olha isso. Uma vez. E tenho bastante mulher também que não gosta do meu trabalho, que acha que eu tô ensinando jogos de manipulação e sedução, enfim, tem gente que, quando você se destaca, vai ter gente que não vai gostar de você. Mexer com a internet é isso daí, né? Você vai ter pessoas que te amam e pessoas que te odeiam com todas as forças. É isso aí. Então, esse nosso podcast, eu acho que você já participou de vários, é um pouquinho diferente. A gente começa sempre contando a história. O nosso podcast Respeita Minha História surgiu, Galhardo, só para a gente começar aqui, também explicando para você que está a primeira vez aqui. E surgiu da gente perceber que as pessoas têm vergonha de contar a própria história. Muita gente fica tímida em contar a história porque teve um fracasso, ou errou alguma vez, né? Ou não se sente capacitado de ter uma conquista para contar a história, e ela fica tímida. E a gente percebeu isso, e a gente percebeu também que as pessoas não respeitam a história, respeitam só resultado, respeitam só coisas visíveis. E aí a gente começou no processo, né? Como chegou no resultado. Exato. Isso e aí a gente começou a olhar a história das pessoas e desafiar as pessoas a contar histórias, porque a história de uma pessoa pode mudar, né? Os filmes, a gente costuma falar muito aqui, os filmes que mais chamam a atenção, que as pessoas gostam muito, são aqueles filmes que têm histórias reais, né? Que conectam. Então a pessoa, ela se sente conectada, o testemunho na igreja, né? O testemunho na igreja conecta, né? Por quê? Porque é a história que desenvolve ali, a pessoa saiu de uma origem, chegou até aquele resultado, o milagre no caso. Então, a gente vem desafiar aí você contar um pouco da sua história. E aí, depois, se você quiser falar também das coisas polêmicas, né? Que você fala aí, pastor divorciado, fica à vontade. Eu ia perguntar, não só, você é daqui de São Bernardo mesmo? São Paulo? Nascido na Neo Mater em 17/11/1992. Já sabe a data do aniversário, já pode mandar presente pelo Instagram. Sou de São Bernardo, nunca saí de São Bernardo, vivi em São Bernardo e São Bernardo para sempre. Legal. E aí, conta um pouquinho da sua história aqui. Você nasceu já, você é pastor, você já nasceu já no berço evangélico? Como que foi a sua história aí? Conta um pouquinho do começo. Bom, a primeira memória que eu tenho da minha vida sou eu dentro de uma igreja com uma gravata do Piu Piu, na Assembleia de Deus do Bom Pastor, que é do meu tio de segundo grau,
bispo de Dalt, porque meu pai e minha mãe já eram cristãos, então eu nasci dentro da igreja, vivi dentro da igreja, cresci dentro da igreja, passei raiva dentro da igreja, quis matar gente dentro da igreja, quis namorar gente dentro da igreja, quis matar de novo gente dentro da igreja, quis sair da igreja. Então, basicamente, bastante coisa relacionada dentro da igreja. Ser filho de pastor, a rotina é só igreja? Como é que é? É você falar de igreja, é você ir pra igreja, é você reclamar da igreja, é você ficar feliz de vez em quando com a igreja e depois você reclamar um pouco mais da igreja e ir na igreja e a vida fica baseada em, então, ir pra igreja. Então, quantas vezes tinha que ir pro colégio na segunda-feira, mas não, tem que sair com o pessoal da igreja depois do culto, então dá 1h da manhã, você tá na casa de alguém conversando e querendo ir pra casa porque amanhã você tem colégio, mas não dá, o pessoal tá na igreja. Isso daí cria um peso, na verdade, na pessoa, no filho de um pastor, né? Porque todo mundo tá olhando pra você como filho do pastor, não tá olhando pra você como Gustavo. Não, nunca. Tá olhando você como filho do pastor. Então eles colocam, eu acho que sem querer. Acho que todo mundo vai acontecer Tem que ser isso. perfeito. É. O filho do pastor tem que ser perfeito, tem que dar o exemplo. Seu pai falava isso pra você? Comigo não. Comigo não. Ele tá aqui, mas não preciso mentir também. Mas comigo tanto não, porque ele fez isso com meu irmão, aí meu irmão se desviou. Então aí ele percebeu que ia dar ruim fazer isso, aí comigo ele pegou mais leve. Só que aí também teve. Mas assim, independente dele pegar leve, a igreja pega pesado. Eu falo, não tenho o menor problema em dizer, eu não desejo pro meu pior inimigo nascer filho de pastor, porque é péssimo. Crente é um ser humano bem ruim. Crente é ruim. Entre um crente e um não crente, eu acho que crente é ruim. Então, ele não faz ideia do que ele tá massacrando alguém emocionalmente quando você ainda é uma criança. Ele não faz ideia do que é você ter 7 anos e ele falar que você não pode participar do teatro porque você é filho do pastor, porque não quer dar moral, porque não quer falar que tá babando ovo no filho do pastor. Então, o filho do pastor é excluído pro cara falar que ele não tá dando moral pro filho do pastor. Então, mas ele não faz ideia do que é para uma criança de 7 anos ser excluída do teatrinho que tá todo mundo fazendo parte. Então, assim, eu não desejo pro meu pior inimigo nascer filho de pastor. Né? Você como criança não entende Criança, isso. adolescente, adulto, não entende. Porque é uma porcaria. E coloca um peso, né, da pessoa, assim, né? Acaba colocando peso que ela não tem nem o porte para poder, nem intelectualmente. Exige muito, mas também não, aí nessa parte que você falou não dá oportunidade, aí acaba se sente excluindo e aí acaba tendo problema até no relacionamento ali, né? Você é refém, né? Então, você é refém da vontade das outras pessoas para com a sua vida. E caso você não faça o que elas querem que você faça, então você não serve para nada, você não presta, você É o herege. deve ser excluído, Então, olha, me sirva, né? Me sirva e você tá sempre errado, basicamente. Então, eu nasci e cresci com uma sensação de que, assim, qualquer passo em falso que eu der, eu vou ser pisoteado por essas pessoas. E aí isso é muito ruim. Isso você fazia com que você ficasse cada vez mais santo, não? Não. Cada vez pior. Piorando, né? Você foi ficando de saco cheio. Exato. Então você vai falar, cara, nada do que eu até li essa frase, né? Se tudo que eu faço tá errado, eu vou dar motivo pra tá errado mesmo. Já que tá errado, Já né? que tá errado, Então... eu tento acertar, tô errado. Então eu vou errar, que aí eu continuo errado mesmo. Pelo menos eu tô errado, mas pelo menos me diverti. É engraçado porque a igreja teria que ser o lugar do acolhimento, né? E acaba sendo o lugar do julgamento, muitas vezes, né? Nós vamos falar muito sobre isso aqui, acredito eu. Como lida com isso sendo adolescente, por exemplo? Você não consegue ter esse discernimento. Você começa a ficar com raiva da instituição, sim ou não? Sim, você começa a ficar com... eu jurava que quando eu fizesse 18 anos eu nunca mais ia pisar dentro de uma igreja.
Você Não. cresceu criando isso dentro de Eu si. falava, não, quando eu Sentimento. for mais velho, quando eu tiver meu próprio salário, ninguém me vê mais dentro de uma igreja, porque eu não queria. É uma sensação horrível. Você tá com ansiedade porque você tem que ir pra igreja e você sabe que vai chegar lá, alguém vai falar mal de você. É Você difícil. fala, poxa, cara, eu vou chegar lá, alguém vai falar mal de mim, alguém vai virar a cara, alguém vai reclamar, e você viveu umas coisas que não fazem sentido, né? Eu lembro que eu queria tocar guitarra, aí eu tocava, tinha eu e um outro rapaz. Eu tocava melhor do que ele, eu tinha um equipamento melhor do que o dele, mas quem fazia parte do grupo de louvor era ele. Por quê? Porque eu não podia fazer parte do grupo de louvor porque, primeiro, não queriam dar moral pro filho do pastor, segundo, que dentro do grupo de louvor falavam mal do meu pai, então eu não podia fazer parte de um lugar que eles falam mal do meu pai, né? Porque aí eu vou ser o dedo duro que eu vou chegar lá e falar assim, aí, ô pai, então, o pessoal lá tá falando que você não presta pra nada, que você não serve, que você é... Se eu fosse você, eu tirava eles da igreja, pai. Mas, então você é excluído por inúmeros motivos que você não entende, que são injustos, e que você ainda não pode fazer muita coisa. Você tá querendo dizer que na igreja também tem panelinha. Não, lá é maravilhoso, gente. Não tem nada, né? É claro. Então você nasce com um sentimento de injustiça muito grande, assim. Tipo, as pessoas estão te injustiçando, estão te excluindo por pura maldade. Porque não tem outro motivo. É maldade. É maldadezinha no coração de querer te excluir. Então, aí eu tinha... Você fica adolescente, tem as questões que eu vivi basicamente dois mundos. Eu participava de uma igreja onde, talvez lá na igreja, a minha situação financeira era se não a melhor, uma das melhores entre as pessoas da igreja e dos meus amigos, e estudava num colégio onde a minha situação financeira eu era o mais pobre. Os Então, extremos. dois mundos. E aí tinha esse problema também, porque aí tinha gente que não gostava de mim, porque eu estudava no colégio particular, tal, e lá, aqui eu me achava pra caramba, e aqui eu não tenho grana o suficiente pra andar com essas pessoas, e você fica deslocado nos dois lugares. Um estão te criticando porque, o Gustavo, ele anda com tênis tal. E aqui, o tênis que eu tenho pra eles é o que eles compravam no final de semana, assim, pra, sei lá, o meu sujou, vou comprar um novo. Então, você vai vivendo em dois mundos e é bem complicado, e é complicado você saber em qual você vai querer se encaixar mais. Só que na minha vida, na minha história, eu consegui, durante a minha adolescência, me encaixar muito mais entre os desviados do que entre os crentes. Porque Eles são mais legais. É isso que eu vou falar agora, justamente. Você provavelmente olhava mais sinceridade neles do que Com lá dentro da certeza, igreja. são muito mais legais. Eles te acolhem, te aceitam mais, são mais bacanas, eles não estão te julgando a todo instante por tudo que você falou, pensou, quis fazer. Então, assim, aí o meu refúgio eu tinha muito bem na minha cabeça. Eu vou na igreja, eu toco, o que me pedir para fazer no final de semana, eu faço ali bonitinho, glória a Deus. E fazia com o coração tranquilo também, para Deus. Mas assim, porque eu tô me importando com a pessoa, com isso. Não, tô fazendo aqui porque meu pai me mandou também fazer, falou que eu não ia comer no final de semana se eu não fizesse. Então tô fazendo. Mas a minha vida mesmo, meus amigos, as pessoas que eu gostava, que eu queria estar, eram os amigos de fora da igreja. E deveria existir um conflito muito grande na sua cabeça, porque, querendo ou não, você cresceu num ambiente cristão, né? Então, cria em Deus, ou não? Sim. Porém, o que você vivia lá com as pessoas ali era um ambiente totalmente insalubre, né? Ruim para a cabeça. Hostil. Você sentia isso aí mesmo, isso mesmo. E você conseguiu viver nesse mundo assim até quando? Até hoje.
Mas chegou o período que você saiu da igreja ou você permaneceu firme ali? Nunca saí da igreja, sempre continuei indo para a igreja. Depois teve um tempo que as coisas também melhoraram. Assim, teve um período que piorou muito quando eu fui ficando mais velho, então eu comecei a ter alguns lugares na igreja. Então você tem mais controle sobre algumas coisas que estão acontecendo. Por outro lado, as pessoas estão te odiando porque você está tendo mais controle. Então, saiu gente, fala mal e detona isso, aquilo. Então isso vai ficando mais hostil ainda. Mas você vai tendo mais controle também sobre o que está acontecendo, deixando de acontecer. Mas eu nunca cheguei a me desviar e falar assim, agora, a vida era totalmente desviada. Mas aí também depende do que é desviado para você. Exato, mas então vamos lá. Muito complexo. Porque assim, muita gente do meio cristão, acredito que está assistindo aí, vai concordar comigo. Muita gente acredita que a pessoa ela só pode viver dentro da igreja, com as pessoas, com os amigos dentro da igreja, e eles falam que se sair da igreja... Nessa vida que você tá falando aí, tem amigos do mundo que falam, né? Que é o termo usado. Tá errado, né? Sendo que Jesus fazia justamente isso, né? Ele vivia justamente no na meio casa dos pescadores. Os religiosos da época. Exato. Quando você... o que a gente tá percebendo é que você já jovem já teve esse discernimento que não era bem assim, né? Até hoje, né, que você falou, até hoje eu sou assim, eu penso assim, quando que caiu essa ficha, assim, de não precisar se sentir tão culpado? Porque eu acredito que muitas pessoas, elas até têm vontade de ir para um show, de ir para um barzinho, os amigos convidam, só que elas, às vezes elas se sentem culpadas ou ficam preocupadas com o que as pessoas da igreja vão pensar. Quando que você perdeu isso? Teve algum momento que você perdeu isso ou não? Quando que eu perdi isso? Quantos anos eu tinha quando eu perdi isso? Acho que eu perdi isso quando eu tinha 15 anos, na primeira festinha de 15 anos que eu fui, que me chamaram e falaram, opa, isso daqui é massa, hein? Isso daqui é diferente Mas eu tô perguntando porque as pessoas, elas saem e saem, entendeu? Elas não voltam, ou elas ficam ali, ou Mas elas aí, saem. Renato, acho que eu tenho uma questão diferente. O meu... Eu saí para ficar. Ou eu me distancio um pouco, vivo outras coisas, respiro algumas coisas diferentes e me mantenho aqui, ou se eu ficar tentando me manter só aqui, quando eu sair, eu vou sair de vez. Então é uma questão era uma questão no começo, era uma questão muito de sobrevivência. Se eu não sair, se eu não ouvir meus amigos, se eu não viver outras coisas, se eu não sair desse lugar que é extremamente hostil, tóxico, aonde tem gente falando mal de você porque você só nasceu, eu ia ter quebrado. Então a forma de eu não quebrar, de eu não desviar, foi eu relaxar, entre aspas, o meu próprio jugo. Mas você fez isso consciente? Com Consciente. essa idade? Consciente. Você já se conhecia, já. Você já fez uma análise naquela consciente de... Cara, eu acho que consciente... Eu acho que a minha família também tinha isso consciente. Tinha consciente, tipo assim, não, esse moleque aí tá fazendo essa bagunça aí, mas é... Melhor deixar porque... Por sobrevivência. Porque senão ninguém também merece ficar aquilo ali, fazendo aquilo ali, gente falando mal, gente te detonando, gente... acabando contigo, gente postando no Facebook que você não presta, gente que te ama no outro dia te bloqueia, te exclui, te deleta, tá falando mal de você. Então, ou você chega uma hora que ou você fica aqui e quebra, ou você fala, opa, deixa eu respirar outras coisas melhores, mais tranquilas, pra conseguir voltar pra cá. Você queria relaxar, na verdade, né? Você queria... Porque ali você estava tenso em todo que momento. Como você falou, é um lugar hostil, onde as pessoas falavam de você, criticavam, você sempre estava olhando com um olhar meio virado. Você falou, não, eu preciso sair desse ambiente, conhecer algo novo, viver uma experiência nova, mas sem deixar de
de viver, de estar ali na igreja também, né? Até por causa que você não tinha nem como sair, tava com o pai, mãe, família toda ali. Porque talvez para uma pessoa que ela vai na igreja, ela vai para relaxar. Ela tá no ambiente hostil e ela vai para relaxar. Isso era o contrário. Para um filho de pastor, o ambiente hostil é a igreja e você de vez em quando vai para uns outros lugares para dar uma relaxada. E não é sobre ficar saindo e voltando, saindo e voltando, saindo e voltando. Não, foi entender que dá para você ser um cristão, mas dá para você não ficar vivendo uma vida religiosa 24 horas por dia, num contexto religioso, só com gente da religião, só falando daquilo, vivendo aquilo e... Porque tem dia até hoje que às vezes eu tô com meus pais e falo, gente, cala a boca. Vamos parar de falar de igreja. Já deu, tá chato. Já ficou chato já. Vamos mudar de assunto? Vamos falar vamos falar da política, vamos assistir uma série da Netflix, vamos ficar quieto aqui? Ou vamos ficar todo mundo em silêncio? Porque esse é o seu assunto, né? Legal. Com esse pensamento, o que você, agora quer saber sua opinião, assim, como que você acha, o que você acha porque virou moda hoje, no meio artístico, virar cristão, crente. Você vê um monte de pessoas famosas, né, se declarando como evangélico. E você vê também alguma parte da igreja evangélica criticando e batendo de frente, falando que não dá para viver nesses dois mundos. Você ser famoso, cantar, ser músico, ou você ser artista, atores, e viver na igreja. A sua opinião em relação a isso? O que você acha dessas pessoas? Os artistas? Dos artistas, dos cantores, músicos, principalmente músicos, né, na verdade. Olha, se for falar de artista, famoso, essa galera... glória a Deus que eles estão tendo contato com a religião, com a espiritualidade, com Cristo. Eles vão se tornar religiosos? Provavelmente não, porque o mundo deles não dá nem espaço, não permite. Não é uma coisa que consegue se tornar um religioso que vai todo dia na igreja, faz o cursinho lá de teologia e vive aquela coisa bonitinha. Porque... o mundo que ele vive é outro. Então, uma coisa que eu acredito muito é que você precisa olhar para quem a pessoa era e para o que ela é hoje. Talvez para você ela não mudou nada, mas para ela já mudou pra caramba e você tem que ficar feliz com essa mudança dela. Ela nem ia na igreja, nem lia Café com Deus Pai. Porque hoje é crente, é Café com Deus Pai, né? Eu leio Café com Deus Pai, sou crente. Exato. Mas assim, a pessoa nem lia Café com Deus Pai, nem tinha contato com Deus, hoje ela tem. Que bom, glória a Deus por isso, hoje ela tem esse contato com Deus. Já é melhor do que quando ela não tinha. Agora, é claro que para alguém que já está muito mais infiltrado na religião... ele vai falar que isso é pouco, que isso a pessoa nem se converteu, que ela só se convenceu. Mas, cara, é olhar que cada mudança, para um cara que usava droga e agora ele só bebe, mano, já tá bom pra caramba. Agora, pra mim que bebi e parei de beber, é outra transformação. Mas assim, eu vou julgar a transformação do outro. E eu acho que as pessoas estão entendendo também que a parada é sobre seguir a Jesus. E não uma religião. E é isso que os religiosos ficam bravos, porque eles querem que as pessoas sigam uma religião. E as pessoas estão entendendo que, não, se eu seguir Jesus, é o suficiente. E quem segue a Jesus não segue a religião. E quem segue a religião não segue a Jesus. Vocês estão indo para lugares completamente diferentes. Isso é muito louco. E sobre, músico que toca no mundo. É coisa... da profissão. Tem profissões. Aí que vem a hipocrisia. Hipocrisia evangélica. Tem profissão que só pode ser evangélica, ou seja, se eu sou músico, eu só posso tocar para Deus. Agora, se eu sou psicólogo, eu não preciso ser um psicólogo para Deus. Se eu sou um líder de RH, eu não preciso ser um líder de RH para Deus. Agora, para ser músico, eu tenho que ser um músico
para Deus. Só que aí é muito fácil falar se você não sabendo a realidade, você não conhecendo o sonho da pessoa, você não sabendo o dom da pessoa. Aí é fácil, olha, você tem que ser músico para Deus, tá? Para de tocar na noite ou vai virar Uber porque a gente não aceita que você toque na noite. Ou seja, você quer que eu largue a minha profissão, você quer que eu largue porque você não concorda com ela, você acha que eu sou um desviado. Mas assim, cara, a igreja não dá condição para músico. Não dá. A igreja falar que igreja dá condição para músico, não dá condição para músico, paga mal, dá oferta que não paga mal a gasolina do camarada. Então o cara já é um batalhador de estar indo. Sabe, às vezes é ficar mais feliz que o cara deixou de tocar no domingo à noite, na noite, para tocar no seu culto, e ele já tá dando uma oferta a Deus gigantesca, porque ele tá deixando de receber na noite para ofertar a Deus, ao invés de ficar reclamando que no sábado ele tava tocando na noite lá, porque ele não pode. Na verdade, as pessoas julgam mais. E você tava falando, eu tava lembrando. Você vai falando, eu vou lembrando. Isso é 2000 anos atrás já existia. Jesus, ele falava o tempo todo. Eu lembrei da história do fariseu que ficava julgando o outro, e o outro, o rapaz bem simples, ele orava com a sinceridade de coração, né? E é engraçado, porque o homem, ele vê só a aparência, né? Deus, ele olha o coração. Então, a gente não tem a capacidade de olhar o coração daquele músico que se converteu, a gente não tem a capacidade, né? E a gente fica olhando, tirando o cisco do olho e esquecendo que cada um de nós também temos os nossos erros, Às né? vezes esse músico tá lá tocando no domingo à noite, dando uma oferta muito melhor do que o religioso que passou a semana inteira dentro da igreja, entendeu? Então, como que eu vou julgar alguém a respeito disso? Então, tem uma questão que uma é a religião e a religiosidade, e outra coisa é seguir a Jesus. Se a gente confunde as duas coisas, se perde. Legal, muito bom. E você que está chegando aí, compartilha, curte já também. Aqui nossa conversa aqui tá bem bacana, viu? Tá bem legal mesmo. Fase amorosa. Chegou ali na igreja, você paquerava as meninas na igreja ali, na juventude, ou você preferia... Sempre fui ruim. Você preferia as de fora? O que você achava? As de dentro era mais difícil, as de fora era mais fácil? Não, o problema é que as de dentro elas saíam da igreja depois. E aí saiu uma família, saiu outra família, é melhor parar, né? Que eu tô tirando gente da igreja, porque o filho do pastor ficou com a menininha lá, depois não deu mais em nada sério, é melhor. Não é isso, não é um problema do escândalo. Porque a minha igreja, ela sempre foi muito tranquila quanto a isso. A gente nunca teve muita... os dogmas e os costumes, ela nunca foi rígida nesse sentido, nunca foi, mesmo quando, sei lá, era para ser, na época era aceitável, já não era. Então nunca foi um problema, mas você tem problemas institucionais, por exemplo, eu sou filho do pastor, tudo que faz é mais pesado. Eu fico com uma menina, depois não rola mais nada, a menina tá chateada, a família sai da igreja. Então, não é inteligente eu continuar ficando com as meninas. Que você não ia sair, né? Eu não ia sair, mas elas iam sair. Mas assim, eu sou da família pastoral, também não posso ficar tirando pessoas da igreja, porque então é melhor ir buscar em outra igreja. Aí foi quando eu comecei a virar rato de igreja. Eu ficava procurando gente em outras igrejas. Falava, não, no sábado eu vou na Assembleia, no outro sábado eu vou na Batista, no outro sábado, que era para conhecer gente, porque da minha igreja eu percebi que não era uma coisa muito inteligente ficar fazendo. Legal. E você namorou muito? Era um daqueles adolescentes que namorava demais ou um adolescente mais... Nada, sempre fui um romântico inveterado, sem cura, então nunca fui namorador, não. Mas já namorei pessoas de fora da igreja também, que não eram cristãs. Isso gera alguns problemas, mas também namorar com crente também gera problema, então, assim, são coisas muito...
particulares, mas nunca fui muito namorador, não. Tive na minha vida 5 namoradas. Ó. Sérias, né? Assim, sério, né? E a gente falou em questão. Você cresceu na igreja, você teve a sua parte da infância, adolescência, pré-adolescência, tudo na igreja, você estava contando aí que teve bastante histórias. Aí falou que um 18 ia sair da igreja. Saiu da igreja, não? Não. Aí, justamente. Fez 18 anos. Seu irmão, você falou que teve um irmão que já tinha saído da igreja, né? Que já não estava ali mais. Você não queria seguir os passos dele. O que foi que fez você continuar? Na verdade, meu plano era fazer ele voltar para a igreja para ter um filho na igreja e quando ele voltasse eu me desviava. Eu tinha um plano na minha cabeça. Falhou. Aí ele voltou e eu, em vez de sair, fiquei. Aí deu ruim. Mas o plano era esse. Eu que estraguei o próprio plano, entendeu? O plano é, não, meu irmão volta pra igreja e sou eu que saio e falo, agora fica você aí, pelo menos uns 10 anos aí, deixa eu viver minha vida em paz, tranquilo. Mas na época que ele chegou a voltar pra igreja, eu tava muito envolvido na igreja. Eu era líder de jovens, participava de muita coisa e tava numa fase que eu tava, tipo, gostando, sabe? Tá legal aqui? Tá bom? Mais leve. Tava mais leve, tava legal, tava bom. Então, não rolou. Então, quando eu fiz 18 anos, eu fiz essa meia saída. Eu continuei indo, participava, tinha meu ministério, mas eu bagunçava bastante com gente da igreja. Tá. Tem esse detalhe, tá? Não é que eu arrastava, porque também não é assim. Nossa, não. Tá, era todo mundo meio desviado mesmo, então a gente ia pro culto de jovens no sábado e depois do culto, bora, vamos pro sertanejo. Nossa, trabalhou. Tem gente que tá assistindo aqui tá escandalizado. Existe isso na igreja? Mas aí que tá aqui a questão, que essa é a igreja de verdade. Eu vivi a igreja de verdade. Não a igreja que é pregado no culto de jovens, que é a igreja de mentira, que eu prego uma coisa, você finge que vai obedecer, e a gente finge que é todo mundo aqui santo, lindo, e a gente fica nessa hipocrisia, nessa falsidade. Então, eu tô achando que tô te enganando, você acha que tá me enganando, e eu vivi a igreja de verdade, o que me deu uma experiência também para ministrar e pregar pro crente de verdade, pro camarada ali de verdade, porque eu cansei de ir em seminário do Eu Escolhi Esperar, e todo mundo que tava do meu lado tava dando glória a Deus, mas todo mundo que tava do meu lado, nenhum era virgem. Tá todo mundo com a... Todo mundo bagunçando. Os que não tava bagunçando não era porque era santo, era por falta de oportunidade. Então, entendeu? Era falta de... não tinha opções para ele. O resto tava bagunçando. Mas a gente tava lá no seminário Escolhi Esperar e o cara falava assim: você tem que ser santo ao Senhor. E a gente, glória a Deus, aleluia. E tirava foto assim: olha, eu no seminário escolhi esperar. Depois passava meia hora e ninguém tava esperando, era nada, era com pressa. E aí eu chego na igreja e tenho que... Então, assim, isso foi a minha realidade para falar assim, galera, tudo bem, a gente tem que esperar mesmo, o certo é esse, a Bíblia fala isso. Mas a gente também tem que olhar para a realidade, ninguém tá esperando. E se eu ficar só aqui falando para você, escolhe esperar, você vai ficar, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas que mudança aconteceu na nossa vida? Nenhuma. Nem na minha, nem na sua. A gente só ficou no me engana que eu gosto. Então, eu vivi muito a igreja de verdade. Tanto ver os bastidores da igreja, não só da minha, mas de inúmeros, do mundo evangélico, e tanto de você observar que é muito bonito, mas metade das pessoas estão dando glória a Deus lá na palavra quando você fala assim alguma coisa de pecado, ele tá doido para cometer aquilo. É importante justamente isso daí, mostrar que a igreja, na verdade, ela é uma sociedade, né?
É uma instituição que está no mundo, que está que no vive mundo, na sociedade. cheio de pessoas cheio de erros. O problema é justamente isso que você falou. Pessoas que escondem, que vestem uma máscara, eu sou santo Mas se acha melhor, né? Se acha melhor. O mal, eu acredito que é esse, que as pessoas que estão dentro da igreja, elas se sentem no direito de achar que pode falar do outro, falar, né, daquele que não está ali dentro, e acaba piorando tudo. Mas a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, pelo contrário. Principalmente porque a igreja tem um problema com a questão sexual, né? Então a gente tem alguns pecados que não podem dentro da igreja, né? Você não pode beber, você não pode fumar, você não pode transar. O resto você pode tudo. Mentir? Pode sim. Pode falar, não pode. Pode. Comer até umas horas, né? Pode. Gula. Assistir novela? Pode. Falar mal dos outros? Pode. Detonar o outro, excluir, mandar matar, apedrejar? Pode. Você pode fazer um monte de coisa. Agora, alguém te encontrou bebendo, fumando ou transando? Nossa. Acabou. Você virou um ser humano abominável. Então, essa é a trindade dos pecados, né? Que você não pode cometer. O resto você pode, as pessoas cometem toda hora, todo dia. Mas quando elas não cometem esses 3, nossa, eu sou muito melhor do que o resto da humanidade. E essa questão, principalmente a questão sexual, né? A questão sexual, ela na igreja é um tabu, ela é uma coisa que se trata como abominável, o que eu acho horrível, porque aí você não educa as crianças sexualmente, você não educa os adolescentes sexualmente, porque você fica confiando só que ninguém vai fazer, porque todo mundo é crente, vai todo mundo escolher esperar, vai casar virgem, e você não educa essas crianças, você não fala sobre isso com essas crianças, você não dá uma educação sexual para as crianças da sua igreja. E depois, dentro da igreja, sim, tem mãe solteira, tem, né, que tava ali, crente, nasceu na igreja e acaba acontecendo, tem cristão que tem problema de doenças sexualmente transmissíveis, mas a gente não fala disso. Por quê? Porque é só falar que é pecado e que vai resolver, ninguém vai fazer. Só que tem uma igreja real por detrás da igreja que a gente está pregando, da igreja que está falando. Tem uma igreja que está, sim, pecando. Tem uma igreja, assim, que está vivendo os mesmos dilemas. A porcentagem de divórcio dos evangélicos é a mesma porcentagem do divórcio das pessoas no secular. Ou seja, é igual. Então é só... Então entende? Você ficar aqui, pregando. Irmão, não pode se divorciar. Divórcio é pecado. Se você divorciar, você vai pro inferno. Tá resolvendo? Então, eu vejo... Porque a porcentagem é a mesma. Eu vejo da seguinte forma, eu vejo que as autoridades na igreja, elas pregam a palavra e elas proíbem, né, através da palavra, mas elas não embasam aquilo, elas não justificam. Então, se você tem um jovem um pouco mais questionador, que ele quer saber por quê, e não é explicado aquilo, né? A autoridade acaba falando, não, porque tá na Bíblia, porque não pode, porque é errado, porque, tá entendendo? E não tem um embasamento. Então as pessoas, hoje em dia principalmente, os jovens eles não são mais assim, né? Sim. Só ouve e obedece. Pelo contrário, eles querem Questiona. saber o motivo. E você falou muito bem das crianças. As crianças elas vão crescendo nesse ambiente, vão se tornando jovens. E eles querem saber o porquê, eles querem saber, né? Se fulano pode ali, qual que é o erro disso, né? Então acaba acontecendo muito isso, né? Que eu percebi. E depois disso aí tudo, né? Como que é pra você essa questão de divórcio? Você foi casado. E como é ser um pastor divorciado dentro da igreja? Normal. Pra mim, não é. Entende o seguinte: não é que é normal no sentido de. Não importa. Como se fosse uma coisa que a gente. Banal.
eu tento levar na normalidade. Mas é banal o que aconteceu na minha vida? Não. Porque aí que tá a grande diferença. Eu tratar uma coisa como banal é uma coisa. Ó, banal importa, dane-se. Ah, eu me divorcio uma, duas, três, quatro e vou indo porque não tem problema nenhum. Mas tratar como normal, sem culpa, sem o peso da religião me julgando... Casual, né? Não foi porque você quis, foi porque E aconteceu. aí é a diferença. A minha igreja tratou como uma coisa normal, no sentido de não tem... Galhardo, você não precisa carregar culpa diante disso, você não precisa carregar condenação diante disso, mas é banal. Não é banal, porque aí entra uma questão que eu acredito sobre o pecado. A Bíblia diz assim, o salário do pecado é a morte. Tudo que a Bíblia fala para você não fazer, ela não tá falando porque você vai desagradar a Deus. Porque Deus vai ficar magoado com você. Deus tinha que ter muito problema de autoestima para eu fazer algo e ele ficar lá do céu. Ah, meu Deus, o Gustavo, não acredito que ele bebeu hoje. Ah, eu vou tirar a bênção dele. Não, Deus não é esse Deus. Agora ele fala, Gustavo, tem caminhos que levam para a vida e tem caminhos que levam para a morte. Divórcio é um trauma que ele é comparado com o trauma de você nascer. Porque pra gente nascer é um trauma. Você tá lá quentinho na barriga da sua mãe e você nasce para um mundo. Esse é a dor do divórcio. Alguns psicólogos explicam que é basicamente a mesma dor. É a dor de uma vida que você tinha, de tudo sendo quebrado. Você nunca vai ser a mesma pessoa depois de um divórcio, porque você tinha o sonho de algo dar certo, de ser até felizes para sempre, você teve uma família, você teve uma relação, você teve uma conexão forte familiar, isso foi te tirado, isso vai te levar a traumas, feridas, dores, você vai carregar essa marca na sua vida que vai ter consequências pro resto da sua história. Pro resto da sua história. Tanto que uma das coisas que eu acho mais horríveis é porque depois que você se divorcia, você nunca mais se torna solteiro. Para qualquer lugar, você tem que colocar lá, Estado Civil, divorciado. O documento que fala quem eu sou não é nem a certidão de nascimento, nem a certidão de casamento. É a certidão de divórcio. Se eu for comprar uma casa agora e dar um documento, eu tenho que dar a minha certidão de divórcio. Isso está definindo basicamente quem eu sou. Então tá falando assim, que a minha história tá sendo definida por um trauma, por uma cisão. Já existe uma mancha ali, né? Na por sociedade. Por uma mancha. Então, é banal isso daqui que aconteceu? Não. Tem dores, tem feridas, tem coisas que eu vou carregar pro resto da minha vida por causa disso que aconteceu. Agora imagina se além de tudo isso, eu ainda tenho que ouvir da igreja falando, pecador, vai pro inferno. Porque o que Deus uniu, ninguém separa. Como se divorciar fosse assim, galera, quer saber? Não tô mais feliz. Bora, vamos viver, vamos pegar geral. Não foi assim. Então a minha igreja, ela entendeu isso. Cara, eu não posso colocar mais jugo sobre alguém que já tá ferrado. Mas como que foi esse agir? Porque eu vou até falar aqui, que eu acredito que você não sabe. Eu também, né, pastor na nossa igreja lá, unção de missionário, e me divorciei. Pastorei durante 10 anos da minha vida, igrejas, né, São Bernardo, Taboão e tal, e divorciei. Comigo não houve esse abraço, né? Pelo contrário, eu tive que mudar de igreja até encontrar a igreja que eu me encontro hoje, lá em São Paulo, onde o abraço foi um pouquinho mais suave. Não foi assim tanto, mas ainda deu um abracinho, né? Mais. Mas nas duas anteriores que eu tive que pingar, assim, as pessoas não falavam, mas o olhar denunciava, assim, era um negócio assim que
Eu tinha, quando eu era casado, eu era muito bem-vindo, né? Eu era acolhido, as pessoas sorriam pra mim. Só que depois que eu me divorciei, elas olhavam meio torto. Do mesmo jeito que você tá falando aí, parecia que elas estavam me condenando por algo que nossa, eu sou o maior pecador do mundo, né? É, como que foi no seu caso assim? Foi automático? Foi a igreja ela tinha uma, você sente que ela tinha uma maturidade maior para ver dessa forma? É casos e casos, né? Não é O- toda a igreja que vai ter isso. É porque dentro da nossa igreja nunca isso foi uma questão para ninguém. Já há um pastor lá que ele é de um segundo casamento. E tá tudo bem, e nunca foi uma questão. Há pessoas na nossa igreja que são divorciadas e que ou são de um segundo casamento ou que não tiveram segundo casamento em si, mas são divorciadas e que elas trabalham no ministério, são atuantes na igreja. Nunca foi nunca foi um dogma lá dentro, por exemplo, uma pessoa que é divorciada ficar de banco ou não poder exercer um ministério. A gente sempre lidou com o divórcio de uma maneira muito tranquila, colocando nesse lugar que provavelmente ninguém que chegou lá divorciado chegou porque falou assim: ah, Quis, não. né? Top! É Vamos legal aí, vamos fazer curtir. isso. Então, assim, ninguém chegou lá assim. Então, nunca foi uma questão. Logo, se nunca foi uma questão para ninguém, também não seria uma questão para mim. Então, sempre, a nossa igreja ali, ela tem muito essa cara de. Não tem essa coisa da religião julgando. Eu acho que ninguém ali nunca, em 18 anos de igreja, eu posso dizer que uma pessoa ficou de banco na igreja. Uma. Em 18 anos. Porque ela cometeu algo que, ok, envolveu outras pessoas de dentro da igreja, ficou uma situação tipo assim, tá, agora tem que fazer alguma coisa. Mas geralmente lá a gente sempre tratou as coisas como, gente, sabe, tipo as pessoas, eu acho que as pessoas elas não estão querendo ser ruim. Entendeu? Ninguém tá querendo sacanear o outro assim. Eu acho que eu acho que a igreja devia se preocupar mais com os pecados da maldade do coração, Uhum. que você olha e fala assim, isso daqui tá sendo motivado por maldade, por inveja, por fome de poder, do que por pecados que, ele bebeu, ele fez isso, ele fez aquilo. Porque esses pecados aqui do coração são os pecados que Jesus realmente abominava. Era o pecado É a dos mulher adúltera lá, né? religiosos. Que quiseram apedrejar ela e Jesus falou: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Né? Mas de quem Jesus não gostava? Dos Dos religiosos. fariseus. Mas os O problema de Jesus religiosos. sempre foi o religioso. Mas, e sabe por que ele não, entre aspas, não gostava? Fala assim, Jesus gostava dos pecadores. Ele gostava dos pecadores. Mas ele gostava dos pecadores que tinham nenhuma consciência. Pecadores que estavam em caminhos de morte e nem sabiam disso, talvez. Ou não sabiam como voltar. Estavam perdidos. Agora, os pecadores que eram os fariseus, pecadores da alma, sepulcros caiados, que a alma estava podre, sabia que não devia estar fazendo aquilo, sabia que estava errado, sabia que era pura maldade do coração, esses Jesus condenou. Então a gente tem que saber, cara, se eu sou uma igreja que sigo a Jesus, uma pessoa que sigo a Jesus, o que eu condeno não são os pecadores que nem queriam estar fazendo isso. O que eu condeno é o pecado da alma, do sepulcro caiado. E isso a igreja não faz. A igreja adora condenar os pecadores e o sepulcro caiado prega no domingo.
Aqui eu acho que... É forte. Forte. Filho. Mas é verdade. Eu acho que muitas pessoas que podem estar assistindo a gente podem estar passando por situações assim. Até pessoas da igreja que tiveram um divórcio ou alguma coisa desse sentido. E aí eu queria ver com você, já que você trabalha com aconselhamentos, qual o conselho que você daria para uma pessoa que está passando por esse processo e como ela fazer para poder superar, na verdade, passar por esse processo de uma maneira menos dolorosa dentro da igreja ou que está passando por esse sofrimento aí. Você falou para mim agora que a separação ela é semelhante ao nascimento, a dor do nascimento, né? Onde você estava num lugar quente, você veio para um lugar que está frio, a luz no olho de uma criança ali dói, né? O desconforto que a pessoa sente. E pessoas que estão assistindo a gente pode estar na igreja hoje com um monte de pensamento, passando por algum sofrimento. Qual o conselho que você daria para essa pessoa, para como ajudar ela a superar esse processo? A primeira coisa, o primeiro conselho que eu te dou, se você está passando por um processo de divórcio, por um processo doloroso, por algo que você não queria estar vivendo, mas está vivendo, a primeira coisa é: Jesus não é o seu inimigo, Jesus é o seu amigo nessa história. Ele não está mais condenando você do que você já está se condenando. Ele está falando: eu quero ser o seu abraço nesse lugar e não mais um jugo de condenação. Tendo isso como consciência, você já se perdoa. Você já... Só de saber que Deus não está te julgando já te traz uma paz absurda. Porque se Deus estiver te condenando, você não tem escapatória. Para você é só daqui para baixo. Mas não, Deus não está te julgando. Segunda coisa, procure um lugar que te acolha. Procura um lugar, uma igreja, uma rede de apoio que acolha você nesse seu processo. Que não fique ali também te trazendo culpa, condenação, dizendo que você precisa, se você é uma mulher, que você precisa apanhar, mas continuar orando pelo seu marido, que seu marido, ele trai você, mas que Deus é Deus que restaura famílias. Então, uma hora, continua orando, irmã, porque ele vai se transformar e vocês vão ter um casamento feliz. Sabe por quê? Porque alguém vai ouvir isso daqui e vai falar: não, mas o meu casamento foi transformado. Mas é a minoria. A maioria, a pessoa vive até partir para o Senhor e vive naquela tragédia de relacionamento. O cara trai até o fim da vida, o cara engana até o fim da vida, o cara bate até o fim da vida. Então, caso... assim, não se sinta culpada e não vá pela história ou pela opinião de quem não tá sofrendo a sua dor, porque quem tá de fora, para ele é muito fácil falar para você continuar apanhando, continuar sendo traída, continuar sendo humilhada ou humilhado. É muito fácil. Difícil é para quem tá dentro continuar vivendo isso. E Jesus é sempre caminho de vida. Ele não é caminho de morte. Se tem alguém que quer que você se liberte da opressão, é Jesus. E se o seu casamento é uma opressão, se liberte disso. Você conta aí, e eu acredito que tem muita mulher... Principalmente, né? Homem também, mas muita mulher que vive nessa opressão, aí vai pra igreja, aí o conselho da igreja é justamente esse: não, continua orando, continua acreditando. E aí você ora, eu imagino a mulher orando e não acontece nada, ela se sente culpada ainda, né? De claro. Tipo assim... Ainda assim, Deus não me ouve. Eu não sou santa o bastante para Deus ouvir a minha oração, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que orar mais, eu tenho que me santificar mais. Deve ser porque eu não dei o dízimo semana passada, e por isso que agora, como eu não dei o dízimo, Deus não transformou o meu marido, e você só vai virando. A religião vai se transformando culpa, condenação, culpa, condenação, culpa, condenação. E isso não é Jesus. Isso não é Jesus. Então, eu acho que respeita a minha história, pra mim, significa o seguinte: eu sei, mesmo eu tenho 30 anos, sou novo, eu sei o que é viver gente
com gente me julgando e me condenando a todo instante em nome de Deus. E eu me libertei disso. Eu falei, Jesus não é caminho de morte, Jesus é caminho de vida. E eu não vou aceitar ninguém colocando peso sobre mim em nome de Deus. Não vou. E eu vou continuar pregando. Jesus é caminho de vida, de libertação, de paz, alegria. Não é de morte. Toda vez que alguém, em nome de Deus, te coloca culpa, peso, isso é religião. Não é Jesus. A mulher samaritana tinha tido 5 relacionamentos frustrados, estava no 6º, e quando ela conheceu Jesus, o que ela vai fazer? Pregar. Foi falar de Jesus, e muitos converteram através dela, né? Você falou aí, eu lembrei da minha história, eu lembro que, como eu disse, né, a igreja estava me julgando muito ali e tal, e eu não estava recebendo o acolhimento que eu deveria receber no lugar que era para receber. E eu lembro que eu fui atrás de um amigo meu que tinha passado por uma situação semelhante. Ele tinha divorciado também, passou por aquilo, e ele me falou uma frase que me marcou. Eu vou compartilhar aqui. Saia do lugar que você está sendo tolerado e vá para um lugar onde você será celebrado. Eu acredito que isso é muito importante, né? Pessoas que estão passando por essa situação, às vezes ela vai para a igreja para receber um acolhimento, alguém que possa entender, sofrer ali com ela e aconselhar de alguma forma, né? Sentir o que ela está sentindo, mas as pessoas acabam julgando e só tolerando ela. Eu aconselho a buscar um lugar como eu busquei, onde eu sou celebrado pelo que eu sou, né? Respeita a minha história. Eu tenho uma história, pode ter sido uma mancha que eu não quis viver, mas vivi, aconteceu, mas eu sou perdoado em Cristo, o sangue de Jesus me lavou e eu tenho o direito de ter uma nova história e as pessoas podem viver, né? Que a gente não pode entrar numa justificativa, mas assim, cara, quem me olhava ali no sertanejo, na balada sertaneja, bebendo todas, se tira uma foto, Gustavo, pecador. Mas você vai perguntar pra mim e vai ouvir a minha história, por que que eu tô ali? Talvez, que crente não é muito bom nisso, mas talvez teria compaixão. Talvez entenderia que nem eu queria estar ali. Eu não queria estar loucão, bêbado pra sentir alguma felicidade. Mas era a minha fuga. Então, antes da gente condenar um pecador, vai lá. Vai Entenda ver por ele. que essa pessoa tá lá nesse buraco. Mais uma vez a história da mulher samaritana, né? Porque eu não queria estar lá. A mulher samaritana não queria ter 5 divórcios. Ninguém, nossa, nem ela não queria estar lá. Mas alguma coisa na vida dela levou ela a ter aquilo ali. Aí Jesus chega, entende e fala pra ela, olha, você tá precisando de rios que fluam água viva, porque você tá procurando vida nesses divórcios, nesses homens. Você tá procurando vida aí. E enquanto você procura vida aí, você vai se decepcionar. Mas eu tenho vida pra você. Aí ela toma Casa comigo da primeiro, vida. Né? Aí ela toma da vida e não precisa mais daquilo. Tem muita gente pecando, errando, indo para a morte porque não encontrou a vida. E não porque eu sou um pecador que estou querendo desobedecer a Deus porque eu sou um profano perdido. Tem um monte de gente atrás de vida. E ele acha que ele vai encontrar vida em lugares que ele aprendeu que ia encontrar. E tá tudo bem, entre aspas, sabe? Você não pode sair julgando. Você pode falar pra pessoa, meu, tem uma coisa melhor pra você. Que vai ser mais saudável do que esse negócio que você tá fazendo aí. Você casou com quantos anos? 28. 28? Então foi bem curto o casamento, bem rápido. O que você acha que foi Teve alguma coisa que foi o primordial, assim, pra não dar certo? Que você tirou como aprendizado? Casar rápido. Diferente? Namorou pouco tempo. Namorei pouco tempo. E não ter alinhamento de alguns valores, de algumas coisas que eram muito importantes para mim e que não eram importantes para ela e vice-versa. Então foi gerando uma bola de neve onde aí começa inúmeros problemas de desrespeito,
coisas que fugiram do controle que não cabe falar, mas uma coisa assim bem óbvia o Galhardo queria ter se divorciado? É claro que não, acho que ninguém, a gente precisa às vezes. E você trabalhando com aconselhamento mais com mulheres, né, na verdade, praticamente com mulheres, isso daí. E influencia ou influenciou em algum momento a questão da separação? Porque você trabalha com aconselhamento, com público feminino, para você ensinando mulheres a namorar, a conquistar. Chegou a mexer com alguma coisa? Porque você trabalha na internet, tem haters, tem pessoas que estão ali para... Muito pouco. Até por causa do nicho, né? O meu nicho é ensinar mulheres a serem pedidas em namoro. Eu não ensinava como ter um relacionamento saudável, né? Não sou um Josué Gonçalves ensinando sobre casamento, porque é claro, se ele se divorciar, ele tá ferrado, né? Ele perdeu o emprego dele. Então, assim, eu não ensinava isso, eu ensinava uma outra coisa, eu ensino gatilhos de sedução, de atração, de conquista. Então, isso independe se eu estou num relacionamento ou se eu não estou num relacionamento, se o meu relacionamento deu certo ou não, são gatilhos que funcionam porque são gatilhos da neurociência, da psicanálise, do comportamento humano. Então, e também porque eu não exponho também muito a minha vida pessoal no meu trabalho. Separa, né? Não deixa... Não tenho fama de... Eu não tenho espírito blogueiro. Então... Legal, muito bom. E você que chegou agora, já curte, compartilha aqui. Estamos batendo papo com o senhor Gustavo Galhardo. Muito bom aqui. É isso aí. Uma curiosidade que eu tenho é a seguinte. Você faz a mulher... Vamos lá, fala um pouco do seu trabalho. Você faz a mulher se sentir... exercer o papel de ser feminina. É mais ou menos isso? Porque hoje nós estamos numa sociedade que tá meio bagunçada. Não sei se você concorda, né? Mas tá só meio, tô sendo generoso. Meio bagunçado. Onde tem os homens que não fazem o papel de homem, né? Que é o que você tá querendo fazer, né? Despertar a mulher... Fazer com que a mulher desperte a masculinidade no homem. É mais ou menos isso? Né? Mais ou menos. Vamos lá. Para eu tomar uma decisão, eu preciso desejar tomar aquela decisão. Eu posso me considerar, por exemplo, o Gustavo é um cara de 30 anos, solteiro. Que ele sonha em ter uma família? Sonha. Isso significa que vai ser com a primeira doida que aparecer querendo namorar comigo? Não, porque pode ser que essa mulher não desperte interesse em mim em eu ter algo sério com ela. Então, o que eu ensino à mulherada basicamente primeira coisa, ela saber separar o homem que não presta do que presta. Porque o que não presta, tipo assim, não tem salvação. Não tem jeito. Ele não presta, acabou. Você vai querer se relacionar com um homem que não presta, por quê? Pra quê? Agora, o outro lado diante dos homens que prestam, que tem aí que vem muita mulher que se engana. É só o camarada não querer namorar com ela que ela diz que o cara não presta. Porque homem de verdade é homem decidido, homem de verdade sabe o que quer, homem de verdade já vai chegar assumindo um relacionamento. Não. Homem de verdade, ele vai esperar sentir desejo, atração e ser seduzido por uma mulher para que ele escolha aquela mulher como a mulher dele. Isso não vai significar que as outras que ele não quis, não significa que ele não presta, só significa que ele não quis. E tem uma diferença gigante entre um homem não prestar e um homem não querer você. São duas coisas absolutamente diferentes. Então, para a mulher que acha que porque todo homem que não te quer não presta, não. Tem muito homem que presta, mas que você não conseguiu despertar atração e desejo nesse camarada. Então, o que eu ensino você, mulher, a
despertar atração e desejo em um homem dele te levar a sério. Só isso. Porque eu posso ser um camarada que presto, posso sair com uma mulher hoje, sair 2, 3, 4 vezes e no final falar assim... Não era isso. Não era isso que eu queria. Isso faz eu não prestar? Não. Faz eu ter uma consciência de que, não, essa mulher não despertou nada em mim. E tem outra que eu vou sair as mesmas 4 vezes e que vai despertar algo em mim. E isso tem muito a ver com a postura e o comportamento da mulher. Sempre da mulher? Sempre da mulher. Ó, são problemas diferentes. O homem, qual que é o problema do homem? Quando o assunto é relacionamento. O homem, ele começa a ver que ele tem problema com ele, vamos colocar aqui um grau, tem uma palavra que foi inventada, o grau de desejância dele é baixo, quando ele tenta chamar as mulheres para sair, a mulher não sai. Pô, ele não pega ninguém, é o famoso não pega ninguém. Então ele tem um problema aqui, ele começa a falar assim, pô, eu tento sair, o cara ali sai com uma por semana e eu não consigo convencer uma a sair comigo, meu grau de desejância tá baixo. E o da mulher, qual que é o grau de desejância dela baixo? É quando ela consegue sair com vários caras, mas nenhum cara quer levar ela a sério. Que esse é o problema da mulher. O problema do homem é tentar sair com a mulherada. Porque ele começa a levar um monte de não. Não, 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 não. E da mulher? É ser levada a sério. São problemas totalmente diferentes. Então, quando você vai falar sobre sedução, atração para homem, é os caras ensinando outros homens, ou profissionais ensinando o homem a conseguir ser o sim da mulher. Não, eu topo sair com você. E da mulher? O problema dela é que ela não ela tem um comportamento ali que não é atraente. E aí vem o que eu levo hate da mulherada, é muito assim. Mas então você só tá culpando as mulheres do porquê que a gente não tá sendo levado a sério, você só tá culpando a gente, mas e os homens? Aí eu falo, mas você já parou pra pensar que o homem que você queria ser levado a sério por ele, já conseguiu fazer a parte dele? A parte dele era conseguir sair com você, ele já fez isso. Ele conseguiu. A sua parte agora é conseguir ser levada a sério por ele. E isso causa um ódio coletivo entre as mulheres, mas é a pura verdade. O cara já fez a parte dele, ele conseguiu sair com você. Agora, a parte sua é ter então ele teve um comportamento que fez você falar sim pra ele. O seu comportamento agora feminino é o comportamento que vai ouvir dele quer namorar comigo? Essa é a chave. O homem tem o comportamento para se tornar um conquistador, para ouvir um sim, sim, quero sair com você. E a mulher tem que ter um comportamento que vai ouvir do homem, eu quero namorar com você. Legal isso daí, né, cara? Mas isso ensina também, por exemplo, você ensina as mulheres a despertarem aos homens se posicionar. É isso, mais ou menos? Porque eu tava explicando Renato, ali o que eu não tentei explicar e não consegui, que a geração também é bagunçada, que as mulheres, elas querem muito, elas são muito independentes hoje e às vezes elas exercem o papel do homem e o homem, ele acaba sendo muito banana, né? Isso é energia feminina e energia masculina. Você consegue fazer, você faz nos seus aconselhamentos com que a mulher ela exerça mais esse papel feminino para que o homem possa se posicionar? É mais ou menos isso? Isso vai mudar. A mulher ser feminina ou masculina vai mudar o padrão de homem que ela se interessa. Hoje eu não trabalho tanto com o padrão de homem que ela se interessa. Isso daí é um problema dela. Tá. Se ela só quer cafajeste,
Opção. Ou se ela só quer banana, é um problema dela. Mas se o Cafajeste interessa, você vai falar para Mas temos um passo atrás, que é por quem que eu estou me atraindo, ou quem eu estou atraindo tem muito a ver com o meu comportamento primeiro. Então, se só tá chegando o homem banana na minha vida, provavelmente eu estou tendo um comportamento, eu sou uma mulher que a gente chama de mulher na energia no polo masculino, que é uma mulher que está conquistando, é uma mulher que está fazendo os esforços, é uma mulher que está deixando esse cara acomodado, é uma mulher que trabalha, ela é terapeuta do cara, ela é a coach do cara, ela é a mãe do cara. Então, se eu me posiciono como uma mulher assim, provavelmente eu vou atrair homens que são bananas, os homens que não vão querer sair do lugar, eu só vou pegar aquele cara que é preguiçoso, que nem trabalhar ele quer. Por quê? Porque eu tô me posicionando como o polo masculino. O polo masculino é o polo da ação, né? E o polo feminino é o polo que recebe. Então, se a mulher tá muito na ação, provavelmente ela vai receber o princeso que quer ali ser cuidado, quer ser amado, ele quer receber cafuné e ainda vai achar ruim. Então, esse é um ponto ainda antes. O comportamento meu, feminino ou masculino, vai mudar quem eu atraio, quem eu deixo de atrair. Mas aí a gente tem um segundo ponto que é, agora, pensa que eu atraí um cara bacana, o cara é gente boa, você vê que o cara é trabalhador, que o cara é honesto, que o cara tem valores, princípios, caráter. Ainda assim, esse cara que é super bacana, ele pode ser extremamente honesto com você e dizer assim, eu não quero nada com você. Legal, ele foi honesto, foi de valor, mas ainda assim te rejeitou. E por que te rejeitou? Porque o homem tem um comportamento, vai ter um comportamento que o atrai e um comportamento que o repele, que é sobre as emoções que eu desperto em uma pessoa. Se eu não despertar emoções em uma pessoa, ou se eu despertar emoções negativas em uma pessoa, eu não vou gostar daquilo. Eu vou me afastar daquilo. Ou eu vou... isso aqui é tanto faz. Perder isso daqui ou não perder isso daqui, tanto faz. O que já é diferente quando eu sei despertar as emoções certas em uma pessoa. Aí se eu desperto as emoções certas nesse homem, esse cara vai ficar doido por mim. Por quê? Porque eu disparei gatilhos emocionais nele que geraram nele desejo por mim e desespero em me perder. Então tem muito a ver com o comportamento feminino. Todo filme, ele é uma senoide emocional para ele chamar a atenção. O que é senoide emocional? Montanha-russa. Uma hora você tá chorando, outra hora você tá feliz, outra hora você tá com medo, outra hora você tá assustado, uma hora você tá torcendo por um, outra hora você tá torcendo por outro. É essa montanha-russa de emoção que faz você assistir aquele filme todo dia. Ou você fala, nossa, cara, esse filme é muito bom, esse filme me prendeu a atenção. Porque teve alguns gatilhos ali, né? Traz isso para pessoas. Pessoas que são tediosas, elas não são sedutoras. Agora, pessoas que disparam emoções na gente são altamente sedutoras. Mulheres que são tediosas, o camarada fica uma vez, duas, três, daqui a pouco ele dispensa. Agora, uma mulher que sabe disparar emoções ambíguas, ela dispara desejo, mas ela dispara desapego, ela dispara carinho, mas ela dispara uma certa indiferença, um mistério, uma frieza. Essa mulher, ela começa a fazer ninho mental no homem, porque ele está emocionalmente envolvido por ela. E aí esse cara geralmente pede esse tipo de mulher em namoro. É a que fez ele sentir emoções. Ele não quer perder, né? Ele não quer perder aquilo que disparou emoções. Agora, aquilo que não dispara emoção nenhuma,
o camarada não quer. Tanto faz, né? E quando foi que você começou a se interessar em ajudar essas mulheres? A se envolver nessa questão de aconselhamento de relacionamento feminino? Eu comecei a escrever em 2013 textos melodramáticos depois de um pé na bunda. Era bem melodramático mesmo, bem triste. E eu percebi que tinha muita gente que tinha levado um pé na bunda também, que ficava sofrendo ali junto. E foi crescendo, até que em 2018, se eu não me engano, eu estava em uma conferência do Dunamis. E nessa conferência eu recebi uma palavra de que o meu trabalho começaria a ser visto por mais pessoas. Ao sair daquela conferência, eu entrei no meu Instagram e alguns Instagrams gigantes, na época, tinham me repostado umas coisas que eu tinha postado, não pedi, nem conhecia. E do nada eu ganhei, tipo, 20 mil seguidores em 2 dias. Na época que era muita coisa. Eu tinha, sei lá, 5 mil. Aí daqui a pouco eu tava com 25 mil. E ali começou... E eram só textos. Era só textos melodramáticos de autoestima, amor próprio de quem levou o pé na bunda. Desde 2013 a 2018 eu fiquei ali. Oh, Deus do céu. Ouvindo Pablo. Já tava até namorando outra pessoa, mas... Falei assim, nossa, olha como é bom, tem mais gente tonta que nem eu. Então, não, mas isso conecta. Conecta, a dor conecta. Então a gente ficava ali sofrendo e as pessoas começaram a pedir conselhos para mim. Foi em 2019 que eu comecei a cobrar por esses conselhos, porque um amigo meu falou assim, ele já trabalhava com isso, ele disse, por que você não começa a cobrar igual eu cobro? Eu cobro R$80 por conselho. Já tô vivendo disso. Eu falei, pô, eu tô aqui das 8 às 18 trabalhando aqui nesse escritório. Falei, vou começar a cobrar também. Aí falei assim, moça, é R$50 pra eu te ficar 1 hora no WhatsApp com você te dando conselho. Eu topo. Eu falei, nossa, se eu peguei a primeira cliente, isso daqui vai dar bom. Aí comecei, aí daqui a pouco eu já tava ganhando o mesmo salário que eu ganhava no escritório, aí pedi pra sair do escritório onde eu trabalhava, aí eu me formei, aí fiz alguns cursos de coaching, depois fiz neurociência e comportamento, fiz psicanálise e estudei muito sobre a psicologia da atração, que aí foi também quando eu comecei a mudar o que eu trabalhava. Eu trabalhava muito sobre autoestima, amor próprio, para de ser tonta, para de sofrer, para de ser boba na mão de homem que não presta, porque eu percebi que no fundo, eu queria outra coisa. Eu não queria só ficar não sofrendo na mão de quem não presta. Eu queria fazer alguém gostar de mim. Na verdade, a gente fala pra gente mesmo, né? O primeiro aluno é a gente mesmo, né? Então, eu falo assim, legal, beleza, já dispensei 3 aqui que não tava afim de mim, que tava me fazendo de tonto. Mas não vai ter o dia que alguém vai ficar doida por mim, me querendo, gostando de mim? Aí foi quando eu fui estudar psicologia da atração. Alguma coisa no meu comportamento deve estar de errado. Para eu só ter que ficar dando tchau para as pessoas. Ó, você não me valoriza, você não me valoriza, você não me valoriza. E nunca alguém vai me valorizar. É a hora que, se essa ficha caiu em mim, eu percebi, essa ficha deve estar no coração das pessoas também. E aí foi quando eu comecei a fazer umas enquetes, perguntar. E descobri que, no fundo, beleza, eu quero falar pra pessoa que não presta, ó, tchau e bênção? Não quero. O que eu queria, na verdade, é que ela começasse a me valorizar. Só ficar dando tchau e bênção É isso que você queria. Não resolve muita coisa. Porque aqui, quem nunca passou pela situação de levar um pé na bunda, alguma coisa do tipo, e depois falar assim, isso nunca mais vai acontecer comigo, agora sou eu que vou conquistar, eu nunca mais vou ser bobo na mão de ninguém, agora eu vou pra academia, eu vou isso, eu vou aquilo, pra que eu seja o alfa da relação. Todo mundo já passou por isso. Todo mundo já passou por isso. E todo mundo quer isso.
Então o que eu fui Você estudar só refletiu e foi a fundo, né? E fui estudar sobre o tema. Falei assim, verdade, tem coisas que são mais sedutoras e tem coisas que são menos sedutoras. Tem pessoas que são mais atraentes e tem pessoas que são menos atraentes. Tem pessoas que são mais sedutoras e pessoas que são menos sedutoras. Qual que é a diferença entre elas? E a diferença entre elas são as emoções que elas despertam nas pessoas. E agora, curiosidade, né? A gente falou bastante de igreja aqui. Como que a igreja recebe essa notícia? O Galhardo agora virou Hit o Conselheiro Amoroso, né? Já foi chamado de Hit o Conselheiro Amoroso? Já? Como é que foi a notícia, assim, o primeiro baque que você lembra, assim? Tranquilo? Primeiro que eles nem ficaram sabendo. É uma coisa que... Volto a dizer, para a maioria da minha igreja, eles não se importam. Não é uma coisa assim, meu Deus do céu, porque a galera lá não é mais religiosa. as outras igrejas. Agora é uma pergunta mais... Agora, tem gente dentro da minha igreja que não gostou da ideia? Tem gente que não gostou da ideia, que acha que uma coisa não pode andar com a outra. E eu discordo totalmente, até porque... Se eu olhar para um âmbito maior, para o macro, para o micro, talvez você vai encontrar coisas erradas que eu esteja fazendo. Do tipo assim, eu não vou combater lá ninguém no meu trabalho se a pessoa está religiosamente, se é inteligente ela, por exemplo, ter relação íntima dentro do namoro ou não, ou ficando ou não. Eu não vou combater isso religiosamente, eu vou combater isso neurocientificamente e vou falar para ela que talvez essa estratégia seja muito ruim para ela que quer conquistar um namoro. Agora, colocar o meu valor diante disso, meu valor pessoal, religioso, íntimo, eu não vou. Mas tem gente que acha que eu deveria colocar e fica bravo porque eu não coloquei. Mas aí eu olho para o macro. Qual que é o macro? Para mim, religiosamente falando também, é melhor uma pessoa estar namorando, numa relação estável, e ali com uma pessoa que ela tá planejando casar, do tipo, eu já fui chamado para fazer 3 casamentos, de pessoas que casaram por causa do meu conteúdo. Aplicou o meu método e essas pessoas casaram. Então, para mim, isso é muito mais importante, esse macro do... Eu acredito que quando essa pessoa se casou, eu estou contribuindo para o propósito de Deus na Terra, que é fazer pessoas formarem famílias. No meio do caminho, não foi do jeito religioso, não foi do jeito... padrão da sociedade, né? O padrão da igreja. Padrão evangélico de ser? Não foi. Mas no resultado final, eu prefiro esse resultado do que não contribuir com nada. No macro, você está contribuindo muito para a sociedade. E até porque a pessoa que está te procurando, ela não está procurando o pastor Galhardo. Está procurando o conselheiro. São 2 coisas diferentes. Não pode nem agir como pastor ali na hora, na verdade, né? E ela tá procurando o profissional que sabe sobre conquista e atração. Então eu vou falar para ela, olha, você pode ir pra cama com o cara no primeiro encontro se você quiser. Eu só não acho que isso é inteligente para você fazer esse cara ficar na sua vida. Se isso é um valor que eu aplicaria na minha vida ou não, não importa. Não importa. Eu não tô aqui para legislar através da minha religião a vida dos outros. O que eu nunca vou fazer é uma coisa antiética. Mas algo pode ser extremamente ético e moralmente errado para a conduta evangélica, porque ética e moral não são a mesma coisa. É ético a mulher ir pra cama no primeiro encontro com o cara ou ter relação sexual com ele no namoro? Ético é. Não é crime, não é nada. Agora, moralmente para a religião é certo? Não. Mas a minha moral importa nesse caso?
quando eu tô ensinando alguém? Não. Não. Agora, se tem gente que não consegue entender isso, Não é um problema seu. Paciência, né? entendeu? Tentar explicar isso, mais explicado do que ficou agora, por exemplo, não tem como. Aí Não, é e tá só tudo chatice da Não, pessoa, mas tá entendeu? tudo bem. Se alguém tá ouvindo agora, tá assistindo e não concordar também, tá tudo Então, bem. É um assim, ponto de na vista minha dela. igreja nunca não teve esse problema, porque eu acho que a maioria das pessoas lá também tem essa inteligência de sacar o que é uma coisa religiosa e o que é uma coisa, uma imposição religiosa e o que é uma coisa certo e errado quando a gente está falando da ética e do cotidiano da sociedade. Então nunca foi um problema assim para a maioria das pessoas. Agora, fora da igreja, Principalmente na rede social, na né? rede social, eu recebo. Você devia estar influenciando as pessoas a serem crentes. Você devia estar falando sobre namoro cristão. Você deveria estar falando sobre como ter um namoro santo à luz de Deus. Porque olha quantos seguidores você tem. Nossa, isso eu recebo direto. Recebo até de outros influenciadores que acham que eu deveria fazer isso, mas aí eu também tenho uma coisa na minha vida, cara, o propósito foi dado pra mim, Deus me chamou pra fazer isso, você pode concordar, pode não concordar, pode achar que deveria ser diferente, que deveria ser mais santo do jeito que você acha, mas eu falo pra pessoa, relaxa, deixa que eu me resolvo com Deus, tá bom? Fica em paz, não se preocupa comigo não, você quer ensinar namoro cristão? Abre um Instagram pra você. Vai lá, vai na paz. Eu te apoio. O meu, te dou maior apoio. Se quiser, eu até compartilho um post seu. Mas o meu, com Deus, deixa que eu resolvo. Se todo mundo fosse igual, né? O mundo ia ser muito estranho, né? Muito quadrado, todo mundo ensinando do mesmo jeito. Eu acredito que a sua forma de ensinar alcança pessoas que não seriam alcançadas por outra pessoa que está ensinando a ser um namoro santo, Imagina, cristão. eu chego lá pra pessoa e falo, primeira coisa, olha, você não pode transar porque Deus não gosta. Ela já nem vai ouvir o resto. Esquece, acabou. Porque já começou ruim, porque Foi. a primeira coisa que eu vou fazer é transar. Entendeu? Então, tipo assim, eu já não vou pegar essa pessoa. E eu escolhi o macro. No macro, eu prefiro ver essa pessoa casada e feliz do que ficar aqui me preocupando se ela tá indo pra cama com alguém ou não, cara. Eu tinha que fazer uma escolha na minha vida. Eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu fico me preocupando com as coisas não são pequenas, né? Entenda. Pelo amor de Deus, entenda você que tá assistindo. Não tô falando que não pecar, né? Entenderam, né? Entendeu? Não tá Beleza. falando disso. Então, ou eu Quem vou não ficar... quer entender, quem não quer entender, não vai entender. Apologia a pecado nenhum. Mas ou eu vou ficar me preocupando com o pecado da pessoa ou não, ou eu me preocupo com o resultado final lá, o macro. Mas ela vai pecar e aí o relacionamento dela não vai ter a bênção de Deus. Poxa, se fosse assim, tava todo mundo divorciado, né? Tava todo mundo ferrado. Se fosse por causa disso o resultado das pessoas serem infelizes no relacionamento, todo mundo que casou virgem estaria feliz e casado até hoje, coisa que não é verdade, e todo mundo que errou estaria todo mundo lascado. E não é uma verdade. Eu acredito muito que eu prefiro trabalhar no macro, no resultado final. Vou ter que fechar o olho para algumas coisas aqui? Vou. Mas para resolver o final lá, senão não dá. Agora uma pergunta íntima aqui, né? Mas? Você agora no papel de procurar alguém sabendo todas essas técnicas assim, você não fica sendo um chatão que fica olhando muito pra mulher, Tudo que você vai analisando fazer muito? minuciosamente, você pensa nos seus atos, nos seus passos. Porque pro cara inconsciente, o cara tá inconsciente, ele
olha ali na hora de escolher, ele não se sente atraído, talvez, ali, que nem você falou, no segundo, no terceiro encontro e tal. Agora você não, você trabalha totalmente consciente. Então você sabe se a mulher. A mulher, né? A mulher, ela é ou não é, né? Tem, enfim. O primeiro problema da minha vida amorosa é que a mulher acha que eu entendo de tudo e que tudo que eu tô fazendo são gatilhos pra sacanear com ela. Então, isso já é uma primeira coisa. Às vezes a pessoa não quer nem conversar comigo porque ela acha que, não, ele tá usando técnicas. E eu só dei oi. Tipo, eu tô tipo, oi. E a pessoa, nossa, esse oi com 3 is deve ser uma técnica milenar de atração. Isso é um problema pra mim. Segundo problema pra mim, eu acho que não é nem a questão das técnicas, mas é o problema de ter ouvido mais de 3.000 mulheres pessoalmente na minha vida. Então eu atendi 3.000 mulheres. Eu sei quando uma mulher tá afim e quando uma mulher não tá afim. Eu sei quando ela tá dando uma de metidona, se achando, e eu sei quando ela tá realmente afim. Então eu fico olhando, talvez hipervigilante até demais, esses sinais. Tem coisas que eu já olho e falo, não, isso aí você tá querendo pagar de pra cima de mim e eu sei que é mentira. Porque uma coisa que eu vejo muito sobre psicologia da atração é o seguinte, a mulher pode chegar pra e o homem também faz isso, mas a gente chega pra pessoa que a gente não quer e a gente fala assim, olha, eu não aceito nada menos do que eu mereço, se você me quiser, você me busca em casa, você tem que escolher o vinho, pagar um bom restaurante, porque assim, pra mim eu quero ser bem tratada, bem cuidada, bem amada. Pra você ela cobrou isso. Pro cara que ela quer de verdade, não, se você me levar aí na tua casa, eu pego o Uber, eu vou até sua casa, você nem precisa fazer comida, eu faço a comida pra você, a gente passa a noite junto. Não, fica tranquilo, eu só quero ficar essa noite com você. E isso acontece para a maioria das mulheres. Você pode dizer que não, que isso é mentira, mas quando ela fica muito afim de um cara, ela negocia coisas que ela não negocia pro cara que ela não tá afim. Então, quando eu vejo a mulher muito querendo bancar pra cima de mim, de que é isso, é aquilo, pra sair comigo, eu falo, então você não tá afim, porque eu tenho tenho absoluta certeza que na tua vida tem alguém que você não tá cobrando nem metade disso e que ele tá levando você. A mesma coisa acontece com os homens. Uhum. A gente também. A pessoa mora, você encontra 2 pessoas que moram no mesmo bairro. Pra uma você fala, sabe o que é, moça? Que eu tô vendo aqui a logística não vai dar certo, a gente não vai conseguir ser feliz. E pra outra, que mora na rua do lado, você olha pra ela e fala assim, distância não é o problema pro amor. A gente vai lutar, passar por todas as dificuldades juntos. O importante é você confiar em mim. Eu vou lutar por você. E eram pessoas que estavam no Mas mesmo a pergunta lugar. é justamente essa. A pergunta é, o homem que ele não tem esse entendimento, às vezes ele cai assim, né, no papo da mulher e tal. E você, é mais difícil, é muito mais complexo? Você fica analisando o tempo todo, como é que é? O tempo todo. Eu analiso bastante. Eu sou meio chato com isso, porque eu fico vendo os comportamentos, falando, ih, aí tá querendo me enrolar. Com certeza que isso daqui tá me enrolando. E tem uma coisa. Todas as pessoas que eu cheguei à conclusão ali que antes de eu estar emocionalmente envolvido também, porque depois que você se envolve emocionalmente é mais difícil de você Começa a afetar também, né? Até a sua afeta percepção. a sua percepção. Ou você até sabe, mas você não quer acreditar. Você fala, não, calma, eu vou mudar a situação. Mas antes de estar emocionalmente envolvido, todas as pessoas que eu comecei ali a flertar, a conversar e percebi que tinha algum golpe por trás, sabe? Tinha algum problema por trás. Passou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, de fato se mostrou ali que a pessoa ou era muito afim de outro, enfim. Então,
Aí acabou acontecendo de ela virar sua aluna pra aprender, né? Olha, eu já tive ex-ficante que eu dei pé na bunda dela e que depois ela me contratou pra aprender a ser uma mulher mais sedutora. Já tive real. Então, Tive real. né? Porque ela não se enquadrou no perfil e depois ela precisa aprender, né? Agora, não, como que é? Real. Uma moça até crente. Até cristã e tal, que depois ela percebeu que a vida dela, amorosa dela, não tava indo pra frente. Ela falou, acho que eu vou contratar aquele cara lá que também não me quis pra me falar umas verdades. O bom é que eu já peguei, já levei um pouco pro lado pessoal, já falei umas coisas que aconteceram. Lembra aquele dia que você fez? Cara, não faça isso, a gente não gosta disso, não vai rolar. Então foi bom, foi legal. E no caso... Lavei a alma. E no caso de alunas suas, você já chegou a flertar? Ou ter algum relacionamento? Jamais vou contar isso. Hit, o conselheiro amoroso, não faz isso. Jamais vou contar. Talvez sim. Fica a interrogação talvez aí pra você. Não. Entendeu? Não, seguidora sim. Seguidora. Seguidora tranquilamente, sem medo de falar também. Até porque é ali, você tem um monte de gente, então... Se você saiu uma pesquisa que mais de 60% dos casais formados em 2024 foram pelas redes sociais. Olha. Caramba, é. Então, assim, hoje então, já pegando esse social... gancho que eu ia perguntar, cuidado com a resposta, tem gente aí muito, né, da Deus é amor e tal. Beijo para meus amigos da Deus é Amor, que eu tenho 2 amigos, netos do Davi Miranda, aliás, são meus amigos, amo vocês. Crente usa Tinder? Conhece pessoa no Tinder ou não? Tchan, 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 tchan. Bom, crente usa Tinder? Eu tive um namoro de 5 anos com uma filha de pastor que a gente se encontrou no Tinder. Os 2 filhos de pastor, a gente se encontrou lá. É só mais um lugar. É só mais... É porque crente gosta de demonizar as coisas, mas assim, é só mais um lugar para você encontrar pessoas, assim como o Instagram, como o Tinder, como um restaurante, como qualquer lugar. É mais um lugar para você encontrar. E ainda eu acho que aplicativos de relacionamento hoje até são um pouco mais tem gente que vai criticar isso, mas dentro do aplicativo de relacionamento você tem pessoas que querem se relacionar em algum nível, né? Não tô falando que eles querem casar, mas já é um lugar mais fácil de você encontrar alguém para se relacionar do que você ficar no meio da rua. No ponto de ônibus. Provavelmente você encontre mais no Tinder do que no ponto de ônibus. A gente tá caminhando pro final. Aqui tem uma pergunta da produção aqui, ó. Uma voz feminina vai fazer uma pergunta agora, hein? Morram de inveja, hein, meninas? Tem alguém aqui que vai perguntar. Tentando representar aqui, então, as mulheres, né? Que o seu perfil é voltado, acho que mais até para as mulheres, né? Alguns homens devem seguir também, claro. Mas acho que a maior parte aí, público feminino. A propósito, eu te sigo, né? Parabéns pelo seu trabalho, acho muito bacana. E eu percebo que o seu perfil ele é muito de posicionamento, né? Diferente de outros perfis que eu já segui, já vi, que mentores tentam ensinar muito sobre joguinhos da conquista, né? Seja fria, mostra que você não tem tanto interesse e tal. Já até apliquei alguma dessas coisas, não vou ser hipócrita, tá? Mas, assim, não era eu, não me identificava com essas coisas por um tempo. Vamos tentar. Mas, dava certo, às vezes não dava, mas não era eu, não sentia que era eu, sabe? Falei, não quero mais, quero ser eu em essência com a pessoa. E eu percebi, quando fui eu em essência com a pessoa, a coisa começou realmente a acontecer, né? Aí a minha pergunta é, você acha que, assim, falta mais isso nas pessoas, delas serem elas mesmas, do que ficar em joguinho de conquista? Claro que tem um posicionamento, igual você ensina lá no seu perfil, você posta várias frases e posts que eu adoro, mas você acha que falta mais a pessoa ser ela mesma em essência do que ficar seguindo essa receita, né, de joguinho, você é fria, vou mostrar que eu não me interesso, não, né? O que você acha sobre isso, assim, um resumo, assim?
Porque é polêmico. Ele pensou pra falar, Não, tem que ser ó. polêmico mesmo. Falta a pessoa ser mais ela em essência? Falta. Mas eu preciso observar qual é a minha essência. Porque se a minha essência estiver totalmente intoxicada por padrões de comportamento que não são padrões saudáveis, eu vou ser a minha essência e vou ser uma essencialmente chata. Essencialmente alguém que afasta as pessoas de mim. Então, é muito bonito quando eu ouço uma mulher falar assim: não, o que importa para conquistar basta ser você, porque uma hora Deus coloca alguém que vai gostar de você. Mas basta você também olhar para você e se perguntar: mas será que eu sendo eu, sou eu insuportável, eu ciumenta, eu controladora, eu possessiva, eu uma pessoa extremamente briguenta, eu uma pessoa extremamente sem graça, sem propósito de vida, sem amor próprio, sem autoestima? Porque pode ser que essa esteja sendo você. E você sendo você, do jeito que você vai continuar sozinha, solteira, com seus 2 gatos e o pote de sorvete no fim da vida. Mãe de pet. Mãe de pet. Então, não é só sobre... basta ser você, que quando você for você, você vai encontrar alguém que te ama. Porque eu recebo isso na minha rede social, muito comentário. Meninas, basta você ser a sua essência e Deus vai te colocar na sua vida um homem que ame quem você é. Mas é sobre exatamente isso. Pode ser que quem você seja extremamente chata e sem graça e não desejável. Então, que tal você observar se você é uma pessoa realmente interessante? Se você é uma pessoa fácil de lidar? Se você é uma pessoa atraente? Porque se você não for atraente, você não vai ser atraente basicamente por ninguém ou pra ninguém. Então, basta eu ser a minha essência? Não, não basta, porque pode ser que a sua essência seja péssima. Então, talvez, sabe, moça, melhora. Então, é sobre isso. Tem razão. Acho que é preciso fazer sempre uma autoanálise de si, né? Porque muitas vezes a gente não enxerga os nossos comportamentos, né? A gente tem uma lupa, se vê de um jeito, mas na verdade a gente é de outro jeito, né? Eu tenho uma amiga que se formou agora em psicologia e ela identificou algumas coisas em mim que eu falei do meu namorado. Ela falou: nossa, mas você é exatamente assim, você fez exatamente isso. Então, acho que é exatamente o que você falou mesmo. Precisa sempre estar se refletindo, fazendo essa autoanálise, né? Obrigada. Todo mundo se acha maravilhoso, né? Não. E outra coisa, né? Pra fechar também sobre esse assunto. Basta você ser você, que Deus vai colocar alguém que vai amar você do jeito que você é. Não vai, porque numericamente nós temos mais mulheres do que homens no mundo, então vai faltar homem pro tanto de mulher, então não coloca isso no colo de Deus, melhora mesmo, se desenvolve, seja uma versão melhor de si mesma, seja uma pessoa mais atraente, aprenda a se relacionar, porque se você não aprender, Deus não vai colocar uma pessoazinha na sua vida e obrigar esse pobre ser humano a ficar com você, porque é um propósito divino. Isso não existe. Muito bom, muito bom. Estamos aprendendo aqui também, viu? Legal. Estamos chegando no final. Terminando já. Mas no final a gente costuma fazer um bate-bola aqui. Fazer umas perguntinhas aqui. Deixa eu tomar uma água. Nada de polêmica. Nada, não. Tranquilo. É coisa tranquila. Coisa bem tranquila. O pior já passou. Foi, né? Amém. Mas eu queria saber agora, só uma dúvida minha, antes da gente começar aqui. Você tem algum mentor? Já tive, hoje não mais. É um psicanalista que cuida de mim esporadicamente. Eu vou lá, choro um pouco, aí ele me abraça e fica nisso. É uma pergunta também, né, cara? Todo Psicanalista psicanalista precisa ter... Fazer terapia também. Precisa passar por análise. Um analista que não é analisado não é um analista.
Ótimo, bacana. Vamos começar com umas perguntas aqui. Me fala uma coisa, qual foi o seu maior fracasso? Não ter me tornado Dave Leonardo. Interessante, por que o David Leonardo? Porque meu sonho era ser um pregador famoso e eu virei um cara que ajuda pessoas a conquistarem outras. Mas o meu sonho de vida era ser um pregador famoso. Desde pequeno, assim? Vendo seu pai, não? Não. Desde pequeno eu queria ser arquiteto. Passei em primeiro na faculdade, no vestibular, fiz um mês, detestei, saí. Passou por um lado... Meu sonho era ser arquiteto. Mas depois teve uma época que eu falei assim, não, eu quero ser pregador. Quero ser um pregador Mas sentar famoso. no banquinho assim e pregar, igual o David Leonardo? Não, foi só um exemplo, mas eu queria ser pregador, vai. mas tentei. Aí por isso que eu falo assim, gente, Deus tem propósitos pra todo mundo. Pensa num cara que tentou. Tentei, hein? Ficar famoso fazendo isso, ser chamado pra pregar, mas as pessoas nunca acharam que eu pregava tão bem a ponto de ser convidado pra pregar em outras igrejas. Mas sempre acharam que eu era bom dando opinião e conselho sobre relacionamentos. Então eu aceitei que Deus me chamou pra isso. Legal. E o seu maior sucesso? Meu maior sucesso? Não sei como é o maior sucesso. A minha carreira. Eu não acho que é a minha carreira, não. Eu acho que o meu maior sucesso, de verdade, sem ser blasé assim na resposta, meu maior sucesso é a pessoa que eu vou me tornando. Acho que é me tornar cada vez mais humano quando eu percebo a dor das pessoas. Legal, bacana. E eu sei que você lê bastante. Tem algum livro que você indica? Ou algum livro que mexeu com você, que fez você... Aprenda a ser e a escolher a pessoa certa, Gustavo Galhardo. Você encontra lá no link da bio no meu Instagram. Boa! Não, eu tenho uma curiosidade sobre o livro. Eu tenho uma curiosidade que quando a gente tava conversando... Você já leu o Evangelho Maltrapilho? Já. E Capital Erótico? Já. Deu pra perceber no meio da conversa aqui. Legal. Filme. Tem algum filme que você... O Curioso Caso de Benjamin Button. Legal. Tem um motivo, não? Não, acho que o Brad Pitt é bonito. Ele tá feio nesse filme, ele morre feio. Tem alguma história... Pega uma frase e descreva a sua história em uma frase. Consegue? Suportou muito, ainda foi simpático. Boa. Tem alguma frase que te inspira? Ou de alguém? Não, eu gosto da frase que diz assim, que é uma frase que eu gosto muito para trazer para minha vida e para as coisas que eu faço, que quando a obra é de Deus, feito segundo a vontade de Deus, nunca falta recursos de Deus. Eu gosto muito dessa frase. Legal. Interessante. Interessante mesmo, bem bacana. Né? E você queria deixar alguma mensagem para os nossos telespectadores, para as pessoas que estão nos assistindo? Primeiro, me siga no Instagram, @eu-sou-galhardo. Segundo, o evangelho não é sobre acusação, é sobre libertação e paz. Terceiro, aprenda a ser uma pessoa mais interessante, porque isso vai resolver muitas coisas na sua vida. Não só sobre relacionamento, mas sobre no seu trabalho, você vai vender mais, você vai ser um profissional mais requisitado quando você aprender a despertar as emoções certas nas pessoas. Então, desenvolver o seu nível de interessância, ele é muito importante para você ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Muito bom. Muito bom, a gente quer te agradecer, muito obrigado mesmo pela presença sua aqui. Eu tenho certeza que foi muito bacana aí, conseguiu atingir um público bem legal, quem sabe até mudar alguns paradigmas, né? Isso é bem necessário no mundo de hoje, mudar alguns paradigmas que às vezes a pessoa fica presa ali na religiosidade. Eu acredito que tenha tocado aí algumas pessoas aí. Então a gente quer agradecer pela sua história. Muito mesmo. Né? Muito obrigado mesmo. E a gente costuma terminar, Gustavo, da seguinte forma. Você olha para a câmera ali e aí você vai falar assim: eu sou Gustavo Galhardo, respeita a minha história. Eu sou Gustavo Galhardo, respeita a minha história.